Começa agora mais um programa Família e Sociedade, feito pela Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para você, nosso telespectador, sempre aí atento às discussões envolvendo aquilo que é de mais precioso para a gente, que é a nossa família, não é mesmo? Verdade. Eu estou aqui com a minha preciosidade da minha esposa do meu lado. Tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Espero que você goste do programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que nós entendemos muito bem, mas estamos aqui como pais. Estamos trabalhando nisso, né? É isso aí. Criação de meninas. Nós temos 3 filhas, mas mesmo assim nós trouxemos uma especialista, que é a Simone Quaresma, que está aqui com a gente. Obrigado, Simone, por ter aceitado o nosso convite de novo. Obrigada a vocês pelo convite. A Simone é conferencista e também colabora num blog mulherespiedosas.com.br. É isso, né, Simone? Isso mesmo. Obrigado mais uma vez pela sua presença. A Simone, que já esteve com a gente falando sobre criação de meninos. Isso e mesmo. Hoje o assunto é criação de meninas. Então, Simone, o que é criar meninas? Como é criar meninas? Qual a diferença para a criação dos meninos? Eu acho que quando você fala em criação de meninas, você fala em investir no futuro. E a gente precisa ter muito isso em mente, né? Às vezes a gente acha que é mais importante falar dos meninos porque você vai tratar sobre carreira, sobre liderança, profissão. E quando você fala de menina, isso fica meio que, né? Você cria. Se ela casar, tudo bem, tudo bem, tá arranjada. Mas não é assim, né? Você, da mesma forma que você prepara um rapaz para ser um homem segundo o coração de Deus, segundo aquilo que a Bíblia requer para ele, você também precisa construir isso na sua menina. Isso não cai do céu. Ou seja, Deus, através da sua palavra, delimitou o papel da mulher. Exatamente. Deus colocou com uma função muito específica, né, e que ao mesmo tempo é super ampla, e cabe a nós mães e aos pais, né, aos homens também, mostrar para a menina, direcionar a menina para que ela seja tudo aquilo que ela foi chamada para ser, né, para a vocação que Deus deu a ela. Então, antes disso aí, de falar sobre como preparar, me fala um pouquinho qual é a sua visão. O que é a mulher, a esposa, a mãe, a mulher, o papel da mulher segundo a Bíblia? Qual é essa função, né? A mulher, ela é basicamente a ajudadora, né? E quando você fala em ajudadora, essa é uma palavra que é usada para o próprio Deus muitas vezes na Bíblia. Fala de Deus como ajudador do seu povo. Para auxílio, né? Para auxílio do seu povo. Então é uma coisa muito honrosa. Claro. Né? Então isso já brilha o nosso olho. Se Deus atribui para si essa característica, né? Foi aquilo que Ele deu para nós, né? E a Bíblia fala, não é só auxiliadora, mas auxiliadora idônea, né? Adequada para aquela função. Né? Então, como um conjunto, né? Então, o homem no seu papel e a mulher auxiliando, né? Ajudando adequadamente, capazmente. Né? Ela é aquela pessoa que foi talhada para isso, para estar ao lado dele. Né? Então, eu acho que é um papel maravilhoso. Eu sou muito feliz com a minha vocação de mulher, com o chamado que Deus teve para mim. Às vezes você fica achando que você está preso naquele mundinho, né, de casa, mas aquele mundinho de casa é um mundo muito rico. Riquíssimo. Quando você trata dos filhos, quando você se envolve nas coisas do seu marido, nas atividades do seu marido, quando você se doa para isso, então você é uma mulher que não para hora nenhuma, né? Sim. E às vezes alguém pergunta para mim, você trabalha? Eu falo, trabalho o tempo inteiro. Muito, até meia-noite todo dia. Né? Então, a gente está ali para suprir os filhos e o marido. Isso a gente tem que começar a ensinar desde cedo. Né? É que às vezes a gente olha para aquela menininha, para aquela princesinha, né? Delicada, pueril, tão pequenininha, parece tão indefesa. Né? Tão carente de que alguém a segure, cuide. E às vezes eu fico com essa impressão de que a gente exagera um pouco nesse olhar. Sim. É verdade? É verdade, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós podemos nos colocar como mães entre ela, a nossa menina, e o pai. Como? A gente vai lá pedir para o pai e convencer o pai no lugar dela. Ou o pai diz não e a gente fica,
Ah, tadinha, olha seu pai, olha como é que seu Parece pai é. que elas já são sedutoras desde pequenas, Sempre, né? mas desde que nasce. Às vezes a gente acha que as meninas... Porque a mulher, ela é assim, né? O ímpeto dela é assim, Eu acho que né? vocês estão sendo muito generosos. Esse negócio de sedução, na verdade, o nome disso é manipulação. Vamos dar nome aos bois. Exatamente. É verdade. Ser muito honesto. É verdade, porque existem dois tipos de meninas, né? Existem aquelas meninas que são autoritárias mesmo, que mandam nos irmãos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Mas existe aquela que só chora, que derrama uma lagrimazinha, né? Que fala, mamãezinha, por favorzinho. E aí a mulher já Baixa a guarda. já baixa a guarda. E o pai também, viu? O pai muitas vezes, sim, o pai muitas vezes. Mas Se muitas derrete vezes pela a mulher, princesinha. ela fica de cúmplice da filha. Sim. E isso é muito ruim, porque a criança rapidamente ela percebe esse jogo, né? Rapidamente ela percebe que vai chegar na parte mais difícil através da... Seja qual for, né? Seja o pai ou seja a mãe, a criança rapidamente ela percebe que ela vai conseguir o que ela quer, se não no grito, no choro, na voz manhosa, né? No dengo. Eu vejo que às vezes a gente corre o risco até de incentivar esse tipo de comportamento. É verdade, Né? porque muitas vezes a gente faz isso Sim. com os nossos maridos. Né? Porque uma coisa é certa, a mulher gosta de mandar. E a gente precisa entender qual é o nosso papel na família. Porque se a gente não entender isso, a gente vai mandar ou no grito ou de forma velada. E precisa admitir também, né? Exatamente. Reconhecer. A gente precisa Porque sem reconhecer. esse reconhecimento, essa Exatamente. mudança não chega. Exatamente. Né? A gente precisa entender o que é que a gente faz, o tanto de controle de poder que a gente gosta de ter e de exercer e se arrepender disso. E Então, andar para trás, para começo de conversa, a gente tem que fazer uma autoanálise. eu acho. Para depois, como mulheres, Como para depois cristã, nós, como cristãs, eu acho. né? Pra saber Enxergando. o que é que você vai ensinar para sua menina. Porque parte daí, parte de quem sou eu, parte do que eu acredito, parte daquilo que eu sou, daquilo exemplo que eu vivo que eu todo dou. dia, do exemplo que eu dou. Né? Falando em exemplo, eu queria que você respondesse para a gente no nosso próximo bloco. Quais são os maiores exemplos que uma mãe pode deixar para uma menina, para a filha? Como a mãe pode interagir com a sua própria vida para construir esse caráter feminino na filha? Então não saia daí, a gente volta já com o programa Família e Sociedade, falando hoje sobre criação de meninas. Até mais. Voltamos com o programa Família e Sociedade e o assunto de hoje é criação de meninas. Simone, nós falávamos sobre a natureza da mulher e isso me fez lembrar de uma história Aí lá vem. do pai que recebeu do filho que morava em outra cidade fazendo faculdade, recebeu dele um bilhete, pai, manda dinheiro. E ele estava lá revoltado com o bilhete, olha só, o moleque nunca manda satisfação, nunca dá notícias. E vem falar desse E aí vem jeito. falar desse jeito, pai, manda dinheiro, acho que eu sou banco. Aí a mãe chega do lado do pai, passa a mão na cabeça dele e fala, não, querido, você está lendo errado, não é isso que está escrito. Está escrito, pai, manda dinheiro. E aí então, se é isso que está escrito, então eu mando. Eu não queria falar do pai, mas eu queria falar da mãe, né? Essa natureza da mãe, convincente, emocional, passiva, ela é apaixonada, na verdade, né? Não passiva, mas apaixonada. Isso é um instrumento de manipulação? Eu acho que ele tem que é uma característica da mulher e ele pode ser essa característica pode ser usada para o bem ou para o mal. Dá exemplos pra gente. Né? Você pode pegar a sua filha e você levar a sua filha através da sua argumentação a não respeitar o pai. Em alguma situação. Em outra situação, você pode usar do mesmo poder de argumentação para convencer a sua filha que o pai é o líder dela, que o pai sabe que não é bom para ela aquilo que ela queria, né? Que ela achava que é bom. Então, o teu poder de persuasão ele tem que ser usado dessa forma, minha filha.
confia no seu pai. Você pode não estar entendendo agora, mas o seu pai sabe o que é melhor para você. Ama o seu pai e respeita. Pode ser que mais tarde seja uma hora oportuna, ou você pode usar esse poder para ganhar pontos para você. Filha, mamãe não pode fazer nada. Se fosse eu que tivesse que decidir, mamãe deixava, mas seu pai... Então a gente pode usar o nosso poder de argumentação e de envolver, porque a mulher tem esse poder, né, de envolver pela conversa de uma forma positiva, a edificar o lar, a fazer com que as nossas meninas cresçam amando e respeitando os seus pais, porque isso é muito importante para o casamento dela mais tarde, né? É o exemplo, é um treino para ela, né? Ou a gente pode minar o casamento dela lá na frente, desde que ela tem 3 anos de idade. Porque o casamento já está minado. Porque o casamento dos pais já está minado. Se existe esse conflito, exatamente, se a mãe está em desacordo em relação à decisão do pai, e ela está transmitindo esse desacordo, esse conflito para ela. Por isso não tem como você falar de criação de filhos sem você falar de casamento. Né? Porque eles têm que estar em acordo, os dois têm que pensar muito parecido, os dois têm que conversar muito sobre como as coisas vão ser dentro de casa. Né? Agora, você foi mãe de 3 meninos antes de ter a sua filha, não é isso? Você tem 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Isso. Como foi a chegada da menina? Foi muito engraçado. Você que já estava, assim, o seu universo masculino à sua volta, e isso chega uma... 4 homens na sua vida, né? Foi muito legal, porque menino é muito pay buff, né? Faz, pega, vem, e eles rapidamente, né, fazem o que você quer. E meu marido, que já foi militar, falava, pega isso assim, assim, assim. E eles pegavam numa boa. Mas quando ele falava a mesma frase para ela, ela fazia, mamãe, ele brigou comigo. Não, filha, ele só tá falando para pegar. Eu tinha que falar, amor, mulherzinha, ela é mulherzinha, lembra? Ou a forma até que eu cuidava deles, né? Veste roupa de qualquer jeito, penteia o cabelo com força. E com ela, ai, mamãe. Então foi muito engraçado, porque a gente tinha todo um know-how de menino, né? E ela, por mais que fosse espoleta, né, e fosse uma menina bem ativa, até porque tinha 3 professores em casa, né? Mas era uma menina, né? Uma alma feminina estava ali. Então você realmente tem diferença. Você tem que saber lidar. As questões da menina são diferentes os meninos têm questões muito práticas. É muito legal. É um laboratório maravilhoso, né? Você vê ali bem homem e mulher bem caracterizados, né? As questões, as dúvidas deles são diferentes, né? A menina é muito mais melancólica, ela é muito mais sonhadora, ela tem umas questões que os meninos, os irmãos olhavam e falavam, ai, que bobagem. E aí era uma oportunidade de dizer, não é bobagem, é o que ela está sentindo, é a forma como ela vê, né? Então, quando você tem os dois em casa, você ensina um a olhar com respeito para a forma que o outro encara a vida. Muito legal. A gente vive numa sociedade em que é cada vez mais difícil distinguir os gêneros, né? E eu já vi pessoas que têm essa constituição familiar, por exemplo, muitos meninos e depois vem uma menina, ou ao contrário, muitas meninas e depois vem um menino, né? Em que as coisas ficam meio confusas nos gêneros. Como que você fez para ter essa distinção entre eles, incentivar a diferença entre eles? Mais uma vez eu vou te dizer que quando pai e mãe cumprem seus papéis como foram chamados para fazê-lo, você não tem problema. É tranquilo. É tranquilo. Então, eu tinha uma menina que subia em árvore, que jogava bola, que batia neles, e eu tinha meninos que adoravam brincar de boneca com ela. Porque ela não tinha ninguém para brincar de boneca com ela. Então, era um dos meus filhos que vinha e brincava, mas ele era o pai. Era um barato. E assim, não era por orientação minha. Eu que reparava. Eles já sabiam, eles já... Porque eles viam, né? Porque eles entendiam que aquilo estava muito claro dentro de casa. Né? Então, e automaticamente, quando esses papéis são bem definidos dentro de casa, automaticamente as situações vão acontecendo, dos meninos quererem alguns programas com o pai e quererem conversar sobre alguns assuntos que eles têm mais identificação com o pai, e da menina você chegar mais a você para tirar dúvida, para conversar, para contar as coisas. Isso é uma coisa muito natural, muito natural. Esses dias mesmo veio uma moça conversar comigo falando isso, que estava muito preocupada com o filho dela, porque a irmã era mais velha e ele só queria brincar de boneca com ela. Eu falei, mas não te preocupa, isso é uma bobagem, ele só vê boneca ali. E alguém com quem brincar é uma menina, então não tem problema. Né? E ele muito pequenininho, então é uma coisa muito tranquila. Quando você tem
os exemplos papéis dentro definidos, de casa. Aquilo né? bem definido dentro de casa é muito tranquilo. Agora, Simone, eu vejo que as nossas meninas na sociedade atual têm sido muito criadas para serem profissionais, para seguirem sua carreira, para pensarem que elas, por sua capacidade, né, porque a gente sabe que Deus dotou a mulher com tanta capacidade intelectual quanto com o homem. Sim. A questão é saber aonde nós vamos usar a nossa capacidade intelectual, como nós vamos trabalhá-la, né? E como que é, então, a gente imprimir esses conceitos bíblicos na nossa filha, sendo que ela está cercada de pessoas que não estão em acordo com esses conceitos? É uma contracultura que nós vivemos, na verdade. Né? E é difícil, não é fácil. Mas se é uma coisa que você acredita, eles absorvem isso de uma forma muito, muito legal. A gente trabalhou numa igreja uma época da nossa vida e trabalhava com adolescentes, né? Ensinava os adolescentes, eu e meu esposo. E um dia nós fomos jantar na casa de uma dessas famílias e o pai dessa moça disse para mim assim: eu digo à minha filha, estuda para passar em concurso público, porque marido bom você encontra em qualquer canto, agora emprego bom não. Então isso espelha bem o que você está dizendo, né? Então as meninas hoje, elas não são mais preparadas para serem mães, para serem boas donas de casa, para serem cuidadoras, para terem prazer em Aí cuidar é que está a dos seus questão. filhos. Por quê? Porque isso foi colocado, né, pela nossa sociedade, né, foi colocado como uma coisa secundária, como uma coisa até vergonhosa. Né? Quando, às vezes você chega num lugar e você diz que você não trabalha fora por um motivo ou por outro, não interessa o motivo, as pessoas têm pena de você. Como verdade. se isso fosse uma coisa muito ruim em si. Você foi castigada. Exatamente. Não teve outra opção. Exatamente. A vida doméstica. Quando eu falo que eu parei de dar aula porque eu queria cuidar dos meus filhos, porque eu queria estar ali, eu queria acompanhar cada momento deles, as pessoas olham para mim com muita dó. E eu falo, gente, não precisa ter pena de mim, eu sou uma mulher muito feliz, muito realizada. É quase como se a gente não pudesse escolher isso pra gente. Exatamente. Né? E eu acho que esse prazer a gente mostra para nossa filha. Tem que ser visto. Tem que ser visto, né? O prazer de servir e de cuidar. Né? E Deus nos deu essa missão porque Ele sabia que a gente podia fazer isso. Né? Então a mulher é aquela que está fazendo 20 coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo está aconselhando aquele filho que está choroso e ao mesmo tempo toca o telefone e ela atende, está fazendo um feijão e tem conta para pagar e ela está fazendo tudo aquilo ao mesmo tempo. E quando ela faz isso com prazer, como que para Deus... Né? Tem um pregador do passado que ele dizia assim: não existe diferença absolutamente nenhuma entre um pastor no púlpito pregando e uma mãe lavando louça. Os dois estão trabalhando para a glória de Deus. Então eu acho que a gente precisa ensinar isso para as nossas meninas. Resgatar isso. Que o que quer que nós façamos, nós, como crentes, nós estamos fazendo aquilo para a honra de Deus. O nosso chefe é Ele. Né? Então, quando fala ali, não existe diferença. Não existe uma função mais nobre do que a mais outra. nobre, mais sagrada do que a outra. Agora, não tem ambos. Simone, tem um aspecto aqui, até uma angústia de pai, que eu vou colocar para fora e a gente vai debater no nosso próximo bloco, que é: você vai criar suas princesas para serem esposas maravilhosas, mães maravilhosas, para botar elas na mão de um traste depois. A gente vai falar isso no nosso próximo bloco. E não sai daí. Criando Meninas. Voltamos já. Se você não fala outros idiomas além do português, o mundo pode te tratar assim. Abra as portas do mundo. If I were you, quel est le problème là? Faça um curso no CLEM, Centro de Línguas Estrangeiras do Mackenzie. Aí on peut dire ne mangez pas quando é falso no caso. Not your friend. Os cursos do CLEM são abertos a todos. Aqui
Aqui você vai ter toda a estrutura do Mackenzie à sua disposição para aprender um novo idioma em cursos de alto nível com professores qualificados. Quel est le problème là? O mundo espera por você. Aprenda uma nova língua. Venha para o Clem. Voltamos com o programa Família e Sociedade, nosso último bloco, infelizmente, mas o assunto está empolgante, que é sobre criação de meninas. Então, Simone, você faz o seu papel como mãe, como pai, cria a sua menina, faz com que ela tenha paixão, um amor pelo lar, pela vida do lar, ensina os conceitos bíblicos sobre feminilidade para elas. Só que parece que está cada vez mais difícil achar homem no mundo, né? É verdade, muito difícil. E aí a gente vai entrar num conceito que também está muito deturpado, que é o conceito dos nossos filhos poderem escolher sozinhos sem o nosso auxílio. Então a gente precisa criar as nossas meninas e os nossos meninos contando com o nosso conselho. Então ajudá-los a ver que nós podemos lançar luz sobre aquele pretendente dela. E dizer, olha, minha filha, observa isso, observa aquilo. Realmente isso é uma angústia muito grande. Eu tenho 3 meninos e estou absolutamente tranquila, mas eu tenho uma menina que tira a minha paz por todos juntos. Justamente por isso, porque você vai ter que entregar aquele violino precioso na mão de um gorila. Né? Então, que gorila será esse? Né? Então, a gente conversa com ela desde sempre, para que ela confie em nós, a ponto de nós podermos, não dizer você vai casar com esse ou você vai casar com aquele, mas filha, olha isso. E como ela encara isso, hein, Simone? Porque no mundo em que a gente está, no contexto em que nós estamos, no século XXI, isso é uma coisa que aos olhos da nossa sociedade, das amigas dela, doideira, talvez seja algo, meu Deus, você tá maluca? A sua mãe vai te ajudar a decidir o seu namorado? É uma loucura, mas isso é um princípio como todos os outros. Você não chega um dia com a sua filha aos 16 anos e fala, querida, sente-se, vamos a falar a respeito de namoro. Não é assim. Isso é uma coisa que você falou desde sempre. Você falou no início que criar meninas é pensar no futuro. Exatamente. Já então, começa na barriga, cedo, né, Simone? Desde sempre. Você precisa procurar um marido assim, você precisa procurar um marido assado. Olha o seu pai, olha o exemplo do seu pai, olha como é que tem sido as coisas, olha como é que seus irmãos são. Ou então quando ela começa a gostar de um menino, né? Porque lá em casa sempre foi assim, gostar pode, não pode namorar, fora da hora não. Mas pode gostar. E eles conversavam com a gente sobre isso, ela também. Então quando ela vinha falar, mamãe, eu gosto de não sei o quê. Então começa a ver isso assim, olha, como ele é como filho, né? Como ele trata as moças da igreja, como ele trata a mãe dele, o pai dele. Ele é um rapaz responsável, ele está pensando no futuro, ele é um menino crente. Então você vai ajudando e como isso é uma coisa natural que é desenvolvida ao longo da vida, não tem esse choque. Então ela acha engraçado quando ela chega na escola e as meninas falam que estão namorando, que estão namorando com algum menino mas seus pais não sabem? Não, mas nem tem que saber. Como assim? Como seus pais não sabem? Seus pais não te ajudaram a escolher? Então ela se impressiona. Ela estranha que as meninas não tenham auxílio nenhum para escolher aquilo que é a coisa mais importante da vida delas, que é o casamento, né? Porque é um casamento hoje as meninas bem de feito. 10 anos já estão namorando. E muitas vezes os pais nem estão sabendo. Pois é. Então muitas vezes são pais que estão fora desse processo, estão ausentes desse e de vários outros processos na vida dos filhos. Né? Agora, esse processo de comunicação, que entendo que é a chave do relacionamento, ele tem que ser algo espontâneo ou você entende que a mãe tem que provocar com a As filha? duas coisas. Porque tem filhos que são mais abertos, tem filhos que você tem que catucar. Né? E eu aconselho a catucar mesmo. Então, toda vez que tinha algum filho meu no canto, né, acabrunhado, e eu perguntava, filho, tem alguma coisa errada? Não, mamãe. Tem, claro que tem. O que aconteceu? Você não está assim por acaso? Nada, não. Mamãe quer te ouvir, fala para mim. Né? E ao mesmo tempo que eu via ele dizendo das suas fraquezas e dos seus problemas, contava os meus. Né? Aquilo que a gente estava falando no programa anterior, né? De você não ter medo de se expor.
né? Poxa, a mamãe também tem essa dificuldade, a mamãe também está passando por isso, eu tenho orado por isso, eu sei que eu estou pecando nessa área, eu preciso mudar. Então, é uma coisa que eu creio que as duas coisas, que é uma coisa espontânea porque a criança sente segurança no lar para fazer isso, para te procurar, para se abrir com você. E quando isso acontece menos, pelo próprio temperamento da criança, eu acho que você precisa puxar. Então, eu tenho 4 filhos de temperamentos completamente diferentes e todos muito amigos meu e do meu esposo, que se abrem, que choram, que contam, que falam, temperamentos diferentes. Então, porque a gente, um puxa mais, outra a gente até menos. Às vezes a gente aborda de forma diferente, Sim, né? A abordagem é diferente, mas... a hora é diferente, o jeito é diferente, de acordo com cada um deles, mas eu acho que a gente precisa provocar. O problema é que às vezes a gente tem preguiça. É verdade. Né? A gente dá trabalho, né? Dá trabalho. Tudo na maternidade dá trabalho. Uma coisa que eu vejo é que às vezes a gente não dá muito valor para os problemas das crianças. Né? Exatamente. E aí a gente quer dar valor ao problema dele quando ele é adolescente, quer que ele conte pra gente lá na frente. Porque a gente não entende que aquilo pode ser pequeno aos nossos olhos, mas é o maior problema que a criança teve até aquele a gente precisa valorizar isso. Porque se a gente não quiser ouvi-los quando eles são tenros, eles não vão querer contar pra gente mais tarde. É verdade. Eles vão achar quem ouça e quem dê valor à dor deles. Eu acho isso é muito importante. E nem sempre essa pessoa que vai dar valor vai saber é aquela que nós queremos que dê. Exatamente, exatamente. Então, acho que você tocou num ponto fundamental. Né? A gente precisa encarar a dor deles como dor de verdade. Não é para mim que tenho 40 e tantos anos, mas para ele que tem 7 é o maior aquilo problema é importante, né? Então você precisa orar com ele por aquilo, né? Orar pela sua filha que tem medo de que saia um monstro do armário. Você não vai falar para ela, bobinha, não existe monstro. Não é assim, não, minha filha, vem cá, vamos orar, vamos pedir para Deus, né, tranquilizar teu coração. Sim, você tem que se envolver paz. no mundo deles. Sim. Né? Você tem que estar... Tem que abrir... mostrar que não tem nada dentro, exatamente. Exatamente. Se envolver no universo. Você tem que se envolver. Criança, né? Isso é fundamental. Sem isso, não tem esperança. Como, né? O problema é que as pessoas querem, aquilo que eu já falei, né? Querem que tudo isso... Eu acho que os pais só veem os filhos na adolescência. Aí vê que virou gente. Né? As pessoas... Né? Porque aí eclode. Exatamente. E também eu acho que a gente tem um defeito muito grande. A gente acha que a criança ela faz parte da gente. Então, trata como um apêndice nosso. Né? Mas não, é um indivíduo. É outra pessoa. Desde sempre. É outra pessoa e a gente precisa pensar nisso, né? Bom, Simone, o assunto está rendendo. Que pena. Estou aqui, um monte de gente acenando para mim, dizendo que está acabando. Mas foi muito bom mais uma vez você estar aqui com a gente. Obrigada, obrigado Simone, foi pela ótimo. sua presença aqui. E aos nossos telespectadores, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E participe do nosso programa através do e-mail que você está vendo aí, familiasociedade@mackenzie.br. Vai ser muito bem-vinda a sua opinião e a sua contribuição. Obrigado pela sua audiência e nos vemos no nosso próximo programa Família e Sociedade. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Escreve para nós e até o próximo programa.